Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus, ó Senhor, nesta noite, através da Tua santa palavra, fala conosco, Senhor. Através do Teu servo que semeia em fraqueza por causa dos pecados, fale, ó Deus, poderosamente com o Teu povo, ó Deus. Usa, Senhor, este servo para trazer, ó Deus, uma mensagem que vem do Seu santo trono, através da Sua santa palavra, para que o Teu povo seja confrontado, outros confortados e outros tenham agora um encontro verdadeiro com o Senhor. Ó Senhor, que nós possamos, a partir da Tua palavra, entender o que o Senhor requer de nós. Abençoa, Senhor, este momento para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, ao longo de toda a Escritura, Deus decidiu usar uma imagem muito séria e muito solene, que é a imagem do casamento. No Antigo Testamento, Deus se referia a Israel como a sua noiva. No Novo Testamento, nós nos referimos, então, à noiva de Jesus Cristo, à igreja. Então, nós estamos sempre olhando para o noivo, para aquele que vai chegar, para resgatar a sua noiva. E Deus vai utilizando esse tema durante toda a Escritura para nos ensinar algo muito importante. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês que o tema do sermão é: celebre a presença do noivo. Celebre a presença do noivo. Jesus é o noivo prometido, mas como celebrar a presença do noivo? E duas respostas para esta pergunta. A primeira: reconheça o tempo do noivo. Versículos 18 a 20. O versículo 18 diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Os fariseus, eles têm um comprometimento muito rígido com o jejum. Os fariseus vão jejuar 2 vezes por semana. Em Levítico, nós temos o texto base que dá a orientação, dá o ensinamento do jejum. Levítico 16 diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Então, a ordem de Levítico é que uma vez ao ano, no 7º mês, no 10º dia, era obrigatório jejuar. E esse é o dia da expiação dos pecados. Então,
a ordem era: neste dia todos vão jejuar. Aqueles que nasceram no povo e aqueles peregrinos que estão entrando para o povo. Depois foi-se criando vários tipos de jejum a partir desta ideia. Então nós temos aí o jejum de Daniel, que vai durar 21 dias. E às vezes a gente gosta dessas campanhas de nós temos que fazer o jejum de Daniel. Depois nós temos o jejum de Moisés, que vão ser 40 dias e 40 noites. Jejum de Elias também, 40 dias. Um jejum por causa do luto, de um dia até o pôr do sol. Depois um jejum nacional. Então, vários jejuns foram sendo criados durante a narrativa bíblica, com momentos específicos diferentes, com textos diferentes. E aí chega no Novo Testamento, os fariseus agora, a partir disso tudo, vão criar uma regra que devem jejuar 2 vezes por semana. Lucas vai relatar o seguinte, Lucas 18:12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ali está mostrando que o fariseu tem orgulho, está mostrando o seu orgulho, como ele é santo, como ele é bondoso, como ele cumpre isso. Só que a feição dos fariseus vai ficando com um semblante sempre pesado, sempre triste, para mostrar, olha como eu sou coitadinho, eu estou cumprindo o jejum. E aí, ao olhar para Jesus e os seus discípulos não estão jejuando, eles agora estão aí entrando em uma certa crise, porque eles não estão entendendo por que eles não jejuam. E é o desejo dos fariseus e dos discípulos de João Batista é que eles vão jejuar para que Deus possa agir, para que Deus possa enviar o Messias. Então eles estão aguardando ansiosamente a chegada do Messias. Eles ainda estão vivendo ainda na antiga aliança. Eles ainda estão aguardando esse Messias. Mas o jejum também vai representar uma vida de arrependimento dos pecados ou uma tristeza pela morte. Então, às vezes, eles jejuavam por causa dessas coisas. Só que eles estão admirados porque Jesus e os seus discípulos não estão jejuando. Não estão realizando isso. Por qual motivo vocês não jejuam? Por que vocês não estão fazendo isso? E esse é um contraste que nós observamos. Alguns discípulos, João Batista e dos fariseus, guardam uma coisa e eles, e os discípulos de Jesus, não dão importância a isso neste momento. Eles estão apenas cumprindo aquilo que foi determinado há algum tempo. Mas veja, a ordenança específica é apenas uma vez por ano. Depois foi, em conta das narrativas, são textos que vão mostrar a realidade do povo de Deus. Mas isso não se torna uma obrigação, mas somente aquele dia em específico. O jejum daqueles homens, então, é algo que fazem com que eles se sintam na obrigação de perguntar por quê. Eu faço isso 2 vezes por semana e vocês não vão dar importância a isso. Mas aí, versículo 19, Jesus vai responder. E a resposta de Jesus é muito mais profunda do que eles estavam aguardando. Quando diz, respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então, veja que o casamento durava 7 dias. E quando você vai a uma festa de casamento, os noivos estão ali celebrando. Não faz sentido você chegar lá e se privar dos alimentos para que, num espírito de contrição, você não aproveite a festa juntamente com o noivo. Então, eles perguntam uma coisa e Jesus está dizendo assim, isso não faz sentido.
Porque eles não entenderam que aquilo que eles tanto esperam, aquele Messias prometido, chegou. E eles estão junto com este Messias. Então é como se nós fôssemos para um casamento, onde todo mundo está celebrando, o casamento está acontecendo, os noivos estão diante do pastor, e você perguntando, cadê os noivos? Ainda não vi os noivos. Você ainda não enxergou que o noivo já chegou para resgatar a sua noiva. Eles não viram isso, não perceberam isso, não estão se alegrando com o noivo prometido. Por isso que os discípulos de Jesus não estão jejuando. Eles estão em alegria constante, porque o noivo está presente. Então, aquilo que eles esperavam, que o Messias que iria salvar Israel chegasse, estão jejuando por isso, já chegou, já está presente no meio deles. Deus já agiu, Jesus Cristo já nasceu, já está presente, o casamento já está acontecendo. Então, é inapropriado, diante de um noivo, falar, não vou me alegrar com você, vou ficar triste aqui, porque eu estou esperando o noivo chegar, mas o casamento já está acontecendo. Então, por isso que Jesus vai dizer, é inapropriado que eles jejuem, porque eu estou com eles. Mas versículo 20 diz, dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo. Então, o que é ser tirado? Isaías 53 diz assim, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, quando Jesus está mostrando que o noivo uma vez vai ser tirado, vai ser removido, ele está aqui, a primeira vez no livro de Marcos, predizendo a sua própria morte. Ele vai sofrer de tal modo que ele vai ser removido da presença deles. Então Jesus está mostrando para eles que vai ser uma morte violenta, uma morte brutal que acontecerá. E nesse tempo, agora eles vão voltar a jejuar. Essa é a nossa condição hoje. Jesus foi tirado de nós. Nós vivemos em um paradoxo. Ao mesmo tempo que Jesus foi tirado, Jesus está presente com seu Espírito. Ao mesmo tempo que nós não temos acesso à pessoa de Jesus, nós temos acesso ao seu Espírito. É isso que Jesus vai dizer lá no finalzinho de Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente vive um paradoxo. Jesus foi tirado e ao mesmo tempo ele está presente. E aí ele vai dizer no finalzinho do versículo, e nesse tempo, o tempo que nós estamos agora, que Jesus foi tirado, jejuarão. Então, isso é importante para nós hoje. É importante sabermos o que de fato é jejuar. Como nós devemos responder a isso biblicamente. Jejum bíblico é uma abstinência voluntária de alimentos. Mas eu quero deixar bem claro que ficar sem comer não é jejum. Eu não sou médico para receitar dietas. Eu não sou alguém capacitado para dizer para você, fique tantas horas por dia sem comer, porque o seu corpo precisa disso. Eu não tenho a capacidade intelectual para dizer isso para alguém. Porque eu não sou médico. Eu não posso receitar uma dieta. Mas eu posso dizer para você que o jejum é muito mais do que ficar sem comer. Às vezes a gente, com a vontade de jejuar, pensa, vou ficar 24 horas de jejum, e aí você nada mais fez do que uma dieta rigorosa
de ficar 24 horas sem comer. Às vezes até a consequência que você espera não é uma consequência bíblica. Porque o jejum deve te preparar para ter um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento com oração. O jejum é acompanhado de leitura bíblica. O jejum é acompanhado de oração, de ficar abatido por causa daquilo para ter um relacionamento melhor com Deus. Quando nós lemos o texto de Isaías na nossa liturgia, ali é um problema que eles estão jejuando, estão afligindo a sua alma. E essa é a ideia do jejum. Você deve afligir a sua alma, mas eles estão vivendo uma vida distante daquilo que eles estão professando. Então isso é um grande erro, porque às vezes a gente quer jejuar com motivação errada. Às vezes parece que o jejum virou uma arma, e aí você coloca essa arma na cabeça de Deus, Deus contra a parede, e a gente diz, eu vou jejuar, e o Senhor está obrigado a fazer aquilo que eu quero. Como se o jejum fosse uma arma, uma moeda de troca. Eu faço isso e o Senhor me recompensa com isso e com aquilo. Jejum não é isso. Jejum não é isso. Jejum é relacionamento profundo com Deus. E veja que no Novo Testamento, Jesus vai se retirar para jejuar apenas uma vez. Mas Jesus se retira para orar várias e várias vezes. Mas o jejum de Jesus é acompanhado de um relacionamento com Deus. Então, às vezes que nos é ensinado a orar, a maioria delas não fala nada sobre jejum. Mas quando nos é ensinado a jejuar, fala-se sobre a oração. Então, oração e jejum, o jejum e a oração vão caminhar juntas. Você não pode achar que ficar 5, 6, 10, 15, 20 horas sem comer é jejum. Então, o jejum deve vir acompanhado de uma vida com Deus. Relacionamento com o Senhor. É aprofundamento com Deus. É ter mais vivência com o Senhor. Mas também não é mérito. Você não faz isso para conquistar. Você não compra o favor de Deus. Mas vivencia aquele momento separado para jejuar, para o relacionamento com Deus. Mas você também não pode jejuar sem arrependimento, sem mudança de vida. Não adianta eu ficar toda semana jejuando o dia inteiro, mas a minha vida continua torpe, continua errada. Eu continuo tendo vontades que não agradam a Deus. Então, eu levantei aqui alguns passos para que a gente aprenda a jejuar. Viva o jejum com fidelidade. O primeiro passo, o jejum deve ser feito com oração. Jejum sem oração não é jejum, é dieta. O centro não é a abstinência em si, mas a busca por Deus. É ter um relacionamento mais profundo com Deus. O segundo passo, o jejum deve ser feito com discrição. Você não precisa anunciar aos quatro ventos que você está jejuando. Você não precisa manter o seu semblante triste, caído, para mostrar que você está jejuando. Jesus vai dizer, unge a cabeça e lava o rosto. Então, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ou seja, não transforme o jejum em uma vitrine espiritual. O alvo é buscar o Pai em secreto. O alvo é buscar o relacionamento profundo com o Pai. E não é parecer piedoso para o presbítero, para o diácono, para o pastor, para quem está ao lado. Esse não é o intuito. Se você tem esse intuito, é melhor não fazer o jejum. Faça da maneira correta. Terceiro passo, o jejum deve ser feito com quebrantamento e sinceridade. Você deve se quebrar diante de Deus, com sinceridade, sem esconder as coisas.
deve ter um tempo de sondar o coração, confessar os pecados, clamar ao Senhor e buscar a direção, a ajuda e misericórdia de Deus. O jejum é sempre voltado para um relacionamento mais profundo e duradouro com o Senhor. O quarto passo, o jejum deve vir acompanhado de uma mudança de vida. Você jejua e vive uma vida mais santa, não o contrário. O jejum não é algo para você acalmar a ira de Deus. Não é uma barganha. Você deve ter o jejum e também uma vida cada vez mais correta diante de Deus. Ela precisa andar junto com arrependimento, amor ao próximo, abandono do pecado e disposição em obedecer a Deus integralmente. E quinto passo e último passo. Jejum deve ser entendido como um instrumento, não como um fim de todas as coisas. É apenas uma forma de você ter mais relacionamento com Deus. Ele serve para nos humilhar, nos lembrar da nossa dependência e nos ajudar a orar de uma forma mais específica e profunda. Então, quando você está ali se abstendo de alimentos, o seu pensamento, a sua oração é mais centrada e mais direta, mais objetiva. Você não fica mais divagando nas suas orações. A recompensa do jejum não está no jejum em si, mas na aprovação de Deus sobre um coração que busca com sinceridade. Isso é o jejum bíblico. Isso que nós devemos realizar. É renunciar a algo legítimo para ter mais relacionamento com Deus. O jejum deve ser realizado ativamente. Então você que nunca jejuou, guarde um tempo para jejuar. Pare na sua correria do dia a dia. Jejue. Mas jejue com oração constante. Às vezes, na prática, e eu já me enquadrei muito nisso, em que eu começava um jejum, fazia um monte de coisa, corria para lá, corria para cá, com fome para cá e para lá. Chegava no final do dia, fazia apenas uma oração: Senhor, receba o meu jejum. Eu fiz dieta. Eu fiz qualquer coisa, menos jejum. Então, jejum não é isso. Não é você chegar no final do dia e falar assim: Senhor, eu quero aqui, nesse momento, entregar esse tempo que eu fiquei de abstinência. Não, é relacionamento constante. Você está separando um dia para constantemente ler a palavra, orar, meditar. Não é que você não pode fazer outras coisas, mas o seu foco não são as outras coisas, mas é a meditação, a oração. Então você pode fazer algumas coisas em casa, e aí você para, volta às escrituras, canta um louvor. É para você se encher desse relacionamento com Deus. É separar um tempo para Deus. Então, às vezes, você tem um dia corrido na semana, muito trabalho, muitas coisas para fazer. Separe um domingo, separe um sábado para jejuar diante de Deus, para ter mais relacionamento, para ouvir a voz do Senhor mais forte. Esse é um movimento que nós precisamos vivenciar. Mas eu quero dizer para você que você não é obrigado a fazê-lo. Mas eu quero desafiar que todos nós façamos. E eu também, no momento oportuno, vou conclamar toda a igreja a jejuar com um propósito específico. Em um momento oportuno, isso virá como um chamado do Senhor para nós. Para que a gente volte a viver diante da face de Deus, volte a viver o momento que o Senhor quer fazer conosco, para que nós tenhamos mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus. O perigo disso é transformar o jejum em uma atitude apenas superficial e externa.
em viver apenas dizendo, não, eu jejuo todo mês. Mas isso não transforma a minha vida. Isso não transforma o meu relacionamento. É muito mais do que falar coisas sobre espiritualidade. É ter relacionamento verdadeiro com Deus. É ter relacionamento com Jesus. É conhecer a esse noivo. Então o Evangelho nos chama à prática disso. A vivenciarmos isso todos os dias. Mas a pergunta, então, central, não é se você possui alguma forma de espiritualidade, alguma forma de religião, algum ato que você faz para cumprir alguma coisa em relação ao Senhor. Mas é se você já conheceu esse noivo. O noivo já está presente, ele já veio resgatar. É o próprio Jesus que Deus enviou. É o noivo que volta. É um noivo que é prometido. Mas então, como celebrar a presença dele nesta noite? Receba o vinho do novo reino. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres velhos. E aqui Jesus continua uma explicação através da parábola. Primeiro ele falou do noivo, agora ele está falando da roupa e também do vinho. Ele está mostrando para a gente que algumas coisas passaram, algumas coisas se foram. A história percorre, a história avança. Então veja aqui, assim como Jesus, eu estava dizendo antes, está ausente e presente na igreja. As coisas antigas passaram. Agora Jesus vai mostrar uma nova aliança, um novo modo de se relacionar com Deus. Então, aqueles homens viviam ainda na antiga aliança, de um antigo modo de se relacionar. Agora tem esse novo modo. E veja que Jesus já trouxe cura para os enfermos, Jesus já realizou libertação, purificação dos leprosos, comida para os famintos, restauração dos deficientes e, acima de tudo, salvação através do perdão de pecados. Então, o que está mostrando? Quando você remenda a sua roupa velha com um pedaço de tecido novo, esse tecido ele vai encolher em algum momento e aí ele vai rasgando o tecido velho. Então, o tecido velho já se encolheu, já ficou menor, e aí a gente conhece bem isso quando compra algumas roupas mais em custo, mais baratinhas. Primeira lavagem, a roupa encolhe, fica um pouquinho menor, você fala assim, opa, aconteceu alguma coisa, porque aquele tecido não é muito bom, e aí ele vai encolhendo. Quando você costura um tecido novo em uma roupa que já encolheu, quando esse tecido novo encolher também, ela vai rasgando o tecido velho, e esse rombo agora se torna maior. E a ideia aqui do vinho é a mesma coisa. Você tem ali os odres que são de couro, eles são maleáveis. E você coloca um vinho novo, esse vinho fermenta, e como aquele couro é novo e ele é maleável, ele se expande por causa da fermentação, depois com o tempo ele fica rígido. E aí se você colocar novamente um vinho novo, que vai fermentar ainda, ele não tem como mais se expandir, porque ele está rígido, e aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar, vai se partir, você perde o reservatório e perde o vinho. A ideia é essa, as coisas velhas já não fazem mais sentidos, porque agora tem coisa nova, tem um vinho novo com recipientes novos. Tudo se fez novo. Quando a gente usa o novo no velho, tanto o novo quanto o velho vão se perder. E isso é a essência do Evangelho. Tinha-se uma forma, agora
é a nova aliança. É isso que eles não entendiam. Por causa de um detalhe simples, devido ao jejum, Jesus dá uma resposta muito mais profunda para mostrar para eles. E agora, eles não precisam mais jejuar neste tempo, mas haverá tempo que o jejum voltará. Então, as parábolas, tanto da roupa quanto do vinho, revelam que Jesus não veio apenas melhorar a vida antiga do homem, mas transformá-la completamente. Então, a sua vida não veio ficar um pouquinho melhor. Não é um pouquinho melhor. É completamente uma nova vida. É tudo novo. Você não pode mais achar que as suas roupas velhas ainda servem. Porque agora você é novo. O que são as roupas velhas? São os pecados que você já deveria ter abandonado. Não faz sentido mais. O novo homem surgiu. Você é uma nova criatura, nasceu de novo. Aquilo que é velho deve ficar com o velho homem. Aquilo que era antigo se foi. Você deve abandonar isso ativamente. Então, o evangelho não é apenas um ajuste moral que você para de fazer isso ou aquilo. Tem uma vida nova. Tem tudo novo. Agora você vive a partir do evangelho. É tudo transformado. É um chamado para entregar a sua vida integralmente ao Salvador. E crendo que nele há perdão, há transformação e há alegria verdadeira. Então, quando aqueles homens jejuavam, era por causa de um desejo que Deus agisse. Hoje, Deus já agiu. E nós agora somos alegres em Deus. A alegria bíblica não bate de frente com a tristeza. Você pode estar triste, mas você está alegre em Cristo Jesus. Porque é uma alegria que dura apesar de qualquer circunstância. Para concluir, então, meus irmãos, no início lembramos que Deus utiliza dessa belíssima imagem do casamento. Entendemos que o noivo vem e nós somos a noiva que aguarda o cordeiro santo que vai retornar em poder e glória como um noivo que se veste com um traje fino, branco, puro, para nos resgatar. Esse noivo vem, ele traz novas vestes, traz novos vinhos, traz alegria. Mas a pergunta para encerrar é: como você está vivendo diante desse noivo que está às portas? Como você está vivendo diante deste noivo que se entregou para salvar a própria noiva? Você está apenas mantendo as coisas externas? Apenas repetindo os hábitos de vir à igreja domingo após domingo? Ou a sua vida realmente é uma nova vida em Cristo Jesus? Então, nessa noite, celebre, porque o noivo já chegou. O noivo que nos traz a salvação verdadeira já chegou. E você não pode viver como se o noivo não estivesse presente. Aquele que nos resgata chegou para nos salvar. Que Deus nos abençoe.